Bom, irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar em 2023. Certamente, como nós costumamos fazer, nessas ocasiões, nós já temos colocado, nossos desejos, diante do Senhor, principalmente criança, faz seus desejos, faz seus pedidos. Muitos ainda pedem até para Papai Noel, Mas a gente não deixa de colocar, nossos desejos para o ano vindouro, e talvez também 90% dos nossos desejos sejam do tipo, eu quero receber, ou eu quero ter. Talvez alguns poucos pedidos de eu quero ser, e muitas das vezes, quando a gente pede para ser, é porque a gente quer ser para ter condições de adquirir alguma coisa. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Muitos de nós, somos do tipo que usam as pessoas para ter coisas, ao invés de ter as pessoas e usar as coisas. Muitos de nós somos dos tipos que usam as pessoas para ter coisas, ao invés de ter as pessoas e usar as coisas. Vocês vão entender. E tem também um outro tipo de pessoa, que ele importa mais com o parecer ser ou o parecer ter. Então, vou dar um exemplo aqui, desse parecer ser ou parecer ter. Teve um dia que eu fui a um cartório para solicitar uma ata notarial. É um documento que a gente faz para confirmar alguma publicação, algo do tipo. E eu estava em trajes normais do dia a dia, calça jeans, camisa polo, surrados já, do dia a dia. E quando eu cheguei no cartório, eu tive um tratamento bem comum, tipo quando a gente vai no INSS, enfrentar a fila do INSS para resolver alguma coisa, Então, ou seja, eu era só mais um pobre ali e fui tratado também daquela mesma maneira. E aí, dias depois, eu retornei àquele cartório para buscar aquela ata, só que eu estava de serviço e no meu serviço, na ocasião, eu usava terno e gravata. Foi interessante que quando eu cheguei no cartório, o tratamento foi completamente diferente. Me ofereceram uma mesa e uma cadeira para me preencher alguns documentos lá que eu precisava preencher. Me elogiaram até a minha caligrafia. Nossa, tem uma assinatura bonita, o senhor desenha bem, Mas o fato é que eu fui tratado ali, até chamado de doutor eu fui. Mas, ou seja, isso, de certa forma, mexe com a vaidade da pessoa, mexe com o ego da pessoa. Porque ter as coisas é bom, A pessoa, principalmente quando a pessoa é reconhecida por aquilo que tem, isso mexe com a vaidade. Mas é por isso que nós gostamos muito de receber, muito de ganhar. E hoje em dia não é difícil, nessa era que nós estamos vivendo. Eu lembro que há 25, 30 anos atrás já se falava na pós-modernidade. Eu acho que hoje nós já estamos no pós-modernidade, de tanto que as coisas estão evoluindo, E nesses tempos, então, eu creio que é muito difícil para todos nós a gente não embarcar nessa, desse desejo de ter, São inúmeras campanhas que a gente vê por aí, todas voltadas para o consumismo, para você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, compre isso, compre aquilo.
E isso, a gente é todos os dias bombardeado dessas informações. Talvez 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas atrás, né, qualquer família aí de classe média baixa, de uma classe mais baixa, o rapaz, né, o jovem tinha lá, no máximo 2 pares de calçados, um para trabalhar, outro para ir para a escola, e outro para passear, 3 ou 4 pares de roupa, né, para passear, algumas mais surradas para o dia a dia. Em casa, às vezes, tinha uma televisão, e não tinha internet, não tinha videogame, não tinha celular. Quando tinha carro, era um carro só, e aquele carro era para a vida toda. Não era como hoje, que todo ano a pessoa tem que trocar de carro, né? Mas, então hoje nós somos, de certa forma, influenciados para a questão do consumismo. Então a gente tanto aprendeu a consumir muito, mas também aprendeu a querer ganhar, a querer receber. Aí eu vou também, né, entrar nesse detalhe aí, né? Eu não quero ser um coach, né, que hoje, né, nós sabemos muito bem o que é o coach, né, que trabalha com palestras motivacionais, e eu não quero ser um coach hoje aqui não, mas eu vou trazer um encorajamento aqui para os irmãos. Ele é, de certa forma, motivacional, mas talvez não vai ser dentro da expectativa, né, dessa realidade que a gente está falando aqui hoje, né? Então vamos começar lendo Gênesis capítulo 12. Versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos aqui, Senhor Deus, de estar mais uma vez meditando na tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha, ó Deus, de fato ungir, ó Deus, os nossos lábios aqui, que a tua palavra ela possa fluir, ó Deus, com graça, com poder no nosso meio, e possa, ó Deus, trazer, ó Deus, a edificação, ó Deus, a exortação, tudo aquilo que o Senhor deseja trazer para nós nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a ideia, então, central desse encorajamento, ela tem base nessa última frase de Gênesis 12, 2. Sê tu uma bênção. Ao invés de querermos ter a bênção, então, o que eu gostaria de encorajar, né, que todos nós buscássemos ser a bênção. E aí também, dessa forma, vamos prosseguir. Quando o Senhor diz que abençoaria e engrandeceria Abraão, era para que Abraão fosse uma bênção. Mas, de forma resumida, nós podemos afirmar que essa bênção, que a bênção maior que Abraão recebeu, que qualquer homem lá do Antigo Testamento pudesse receber, é o privilégio do Messias vir através da sua descendência. Essa é a maior bênção desses homens do passado, e foi a maior bênção que Abraão recebeu, né? Em Gálatas 3,16, Paulo ele afirma, né, que as promessas do Senhor foram para Abraão e o seu descendente, ou seja, Cristo. Então, a maior
bênção que esses homens da história no Antigo Testamento poderiam receber, essa de ter esse privilégio de que o Messias viesse através da sua descendência. E é por essa razão, né, e Abraão de fato ele foi uma bênção, e a gente verá isso aqui, né? É por essa razão, né, que no currículo de Abraão, que é mencionado ali em Hebreus 11, né, é interessante que 12 dos 40 versículos de Hebreus 11, 12 versículos são para falar de Abraão, e mostra quem foi Abraão, né, de uma forma resumida. Mas nós podemos entender então que Abraão foi de fato uma bênção, quando a gente lê lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, em Isaías 41, 8, e em em Tiago 2, 23, que fala que Abraão era amigo de Deus. Isaías 41, 8, o próprio Senhor fala que Abraão é seu amigo. Abraão, meu amigo. Então, ou seja, com toda certeza, Abraão ele foi uma bênção. E para sermos uma bênção, irmãos, nós precisamos aprender algumas lições com Abraão. Nós precisamos aprender, primeiro, andar como peregrinos e forasteiros nessa terra, sabendo que nós não somos donos de nada, que nós não temos nada, e aquilo que está em nossas mãos é para o propósito de Deus. Deus quer usar para abençoarmos outras pessoas, para ser usado no propósito dele aqui nessa terra. Segundo, lição também de Abraão, né? Olharmos para a nossa pátria celestial, para não desejarmos ficar ou voltar, né, de onde nós viemos. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, é uma cidade na Babilônia, uma cidade muito importante naquela época, naquela região. Ur significa labareda, luzes, cidade-luz. Era uma cidade muito bonita, muito próspera, e a família de Abraão sai de Ur e vai para Harã, ou Harã. Harã também era uma cidade muito importante. Ela ficava em trocamento de estradas também muito importantes, onde passavam, né, mercadores, diversos comerciantes passavam ali por aquelas estradas e se hospedavam em Harã, que também era uma cidade muito próspera, muito importante naquela época e naquela região, que ficava na Mesopotâmia. Aliás, desculpa, na Macedônia. Mesopotâmia mesmo, estou confundindo as coisas aqui, desculpa. Ficava na Mesopotâmia. Então, Abraão ele poderia desejar voltar tanto para Ur quanto para Harã. Mas, no entanto, ele obedecendo ao chamado do Senhor, ele vai peregrinar por terras que ele não conhecia, habitar em tendas, mas ele tinha o foco na pátria celestial, e ele, então, por isso, ele não desejou voltar de onde ele veio. Terceiro, não reter, mais uma lição de Abraão, não reter aquilo que o Senhor mandou oferecermos ou sacrificarmos, e nós certamente vamos falhar feio em nossa missão, se não atentarmos para esse princípio. Quando o Senhor já havia conquistado o coração de Abraão por completo, ele pediu que Abraão oferecesse Isaque, e Abraão não hesitou. Então, é mais uma lição que nós podemos aprender, né, de Abraão: não reter aquilo que o Senhor mandou que nós ofereçamos ou que nós sacrificamos. É por essas razões, irmãos, que
Abraão ele foi uma bênção e chamado amigo de Deus, né? E por falar, né, em mensagem motivacional, vou dar aqui mais um breve exemplo para a gente concluir o nosso raciocínio, né, fechar o nosso raciocínio. Eu ouvi recentemente uma mensagenzinha dessas, né, motivacionais, mas contando a história de uma criança que andava pelas ruas do bairro. De repente ele deparou com um carro lindo, um carro importado, um carro fantástico, e ele ficou ali admirando aquele carro, e de repente chega um rapaz e pergunta para ele: você gostou do carro? Ele: gostei muito, é muito bonito, né? Ele falou assim: pois é. Aí ele perguntou: você é o dono do carro? Ele falou assim: sou o dono do carro, foi meu irmão quem me deu. Aquela criança olhou para ele, admirado, e falou assim: nossa, eu gostaria de ser um irmão assim. Aquele rapaz ficou impressionado, né, porque talvez ele esperava que aquela criança dissesse assim: olha, eu queria ser como você, ter um irmão para me dar um carro. Mas não, ele falou, a expressão dele foi essa: eu queria ser um irmão assim, que pudesse dar um carro para o meu irmão. E aí, no desenrolar ali da conversa, aquele rapaz então chama aquele menino para dar uma volta no carro, e aí aquele menino pede ele para passar em frente à casa dele. No momento que eles passaram, ele chama o irmãozinho dele. O irmãozinho dele era paraplégico, e o desejo dele de ter condições de dar um carro para o irmão dele é porque ele queria ajudar o irmão a ir para a escola, ir para o hospital, passear. O foco dele estava no ajudar o irmão, não era ter algo para si. Então, irmãos, isso tem muito a ver com essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos, nesse sentido, de que quando nós formos fazer nossos pedidos para o Senhor, para 2023, que a gente: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser a pessoa que abençoa o próximo, eu quero ser aquela que oferta, que doa para o meu irmão. E foi esse o sentimento daquele menino ali. Aquele rapaz, ele esperava uma resposta diferente do menino, e ele foi surpreendido. Então, que nós tenhamos também esse coração, né? E porque não é assim, irmãos, que nós reagimos, né, muitas vezes, quando nós, né, deparamos com situações parecidas, né? Quando nós ouvimos testemunhos de alguém que recebeu alguma coisa, e a gente às vezes não fala assim: não, eu queria ser você, né, ganhou isso, você ganhou um carro, você ganhou uma TV, você ganhou um relógio, você ganhou um celular, eu queria ser você. Ao invés da gente falar assim: não, eu queria ser aquele que dá. E aí, eu queria, né, eu queria ser o amigo que dá, o irmão que dá, o pai, a mãe, porque às vezes é fácil a gente fazer isso também na nossa casa, né, com os nossos familiares. É fácil da gente dar, né? Quando a gente sai um pouco disso, aí a gente tem mais dificuldade. Mas, caminhando um pouco mais, irmãos, para nós aprendermos, né, a mudar nossos desejos, então eu não poderia deixar de fazer uma conexão com o que nós já temos ouvido, né, nos últimos meses aí, baseado lá em Romanos capítulo 15, aqueles versículos lá 26 e 27. Então, eu não vou aqui fazer resumo do que os irmãos já falaram, mas a gente pode também trazer algumas lições que a própria palavra de Deus ela nos oferece, né? Obrigado.
trazer aqui alguns aspectos que eu entendo ser importantes, né, para nos ajudar a virar essa chave do nosso desejo. No próprio texto de Romanos 15, no versículo 27, podemos ler lá, irmãos, só para a gente continuar aqui. Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo, pois os irmãos lá da Macedônia e Acaia, vamos ler o 26 também, né? Porque aprove a Macedônia e a Acácia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, porque eles se sentem devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Os irmãos da Macedônia e de Acaia, eles se sentiam devedores, provavelmente porque foi de Jerusalém que saíram aquelas pessoas que foram pregar o evangelho para eles, e lhes mostrou a verdade, e eles foram salvos pelo Senhor, graças a esse esforço, né, desses irmãos de Jerusalém. E esses irmãos que saíram de Jerusalém, certamente eles foram pregar o evangelho, né, em outras terras. Eles não foram enviados por uma mega igreja, né, com ministérios, com departamentos de missão, de evangelismo. Eles abriram mão, né, ali do próprio conforto, de segurança, e foram pregar o evangelho, enfrentando ali toda a oposição do sistema, tanto romano quanto judaico, colocando em risco a própria vida para pregar o evangelho. E os irmãos da Macedônia e de Acaia estavam extremamente agradecidos àqueles irmãos. Por isso eles enviaram aquelas ofertas. Então eles tinham esse sentimento de dívida para com os irmãos lá. E irmãos, eu fico pensando, como não se sentir devedor de alguém que ele sacrifica a própria vida para salvar a nossa vida, né? E eu creio que é por isso, né, que nós comumente chamamos de pai, de mãe na fé, aquelas pessoas que nos anunciaram o evangelho, aquelas pessoas que nos discipularam, porque não tem uma forma talvez mais carinhosa, né, de chamar alguém que não seja, né, o genitor, né, sanguíneo, chamá-lo de pai e de mãe, porque de fato, né, é uma grande bênção. Então eu sou eternamente grato àquelas pessoas que pregaram o evangelho para mim. E nessa perspectiva, irmãos, né, de sermos devedores, nós podemos lembrar também aquilo que Paulo disse no capítulo 13, né, da carta aos Romanos. Nós já estudamos aqui também tempos atrás, né, que ele fala que a ninguém devais nada a não ser o amor. Então, se nós, como devedores do amor para com, né, o nosso próximo, então, irmãos, nós precisamos fazer esse exercício. Nós precisamos expressar esse amor e doando amor e nos doando. É preciso que a gente tenha esse coração. Outro aspecto, né, também muito importante, muito interessante, que ocorre no ato de doar, aí a gente entra um pouquinho na área da ciência, né, mas é que o Senhor, ele foi tão maravilhoso, tão espetacular nessa questão dos nossos atos, que
quando a gente provoca, né, a gente executa um ato de bondade, há uma reação química no nosso organismo, olha que interessante, e faz com que o nosso organismo libere alguns hormônios, né, a dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, que são os hormônios ligados à felicidade, ao prazer, à alegria. E quando a gente, né, pratica esses atos de bondade, a gente se sente feliz, a gente sente prazer. E não somente isso, segundo uma pesquisa, a pessoa que recebe, ela também, ela tem, o organismo dela libera uma carga desses hormônios, a pessoa que está assistindo, vendo aquele ato também libera essa carga, mas muito mais aquele que doa. Então nós somos duplamente abençoados ao fazermos isso, né? Esses hormônios, eles vão ajudar a combater estresse, ansiedade, né? Melhora quadros depressivos. Ou seja, doar faz muito bem ao que doa, né, e ao que recebe. Então, irmãos, para caminhar um pouco mais, né, para a gente saber, ter mais motivos ainda para a gente aprender a ser a bênção, aprender a doar, nós temos como razão, porque alegra o coração de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, fala lá, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. Esse amor ali, ele tem diversos significados, mas um deles é esse, de se alegrar. O Senhor se alegra em ver quando a pessoa está de forma liberal, ele está doando algo, ele está entregando algo. E segundo, alegra, aí tem a ver com isso que nós falamos aqui, questão da liberação dos hormônios, né? Alegra todos ao redor, quando a gente pratica um ato de bondade. E talvez, né, nesse momento que eu estou, né, aqui trazendo isso para os irmãos, alguns de vocês podem até dizer assim, olha, eu entendi, mas eu não tenho nada que possa doar. E aí eu vou dizer para você, irmãos, você tem sim. Você tem duas coisas aí que eu acho que são muito fáceis de doar e que talvez seja um excelente presente para as pessoas. Você tem seus ouvidos e você tem seus braços. E muitas vezes a pessoa está passando por uma necessidade e ela está precisando muito mais ser ouvida, ou apenas ser ouvida. E talvez é um presente enorme que você vai dar para uma pessoa quando você senta ao lado dela e permite que ela desabafe, que ela fale. Muitos problemas daquela pessoa vão ser curados se você der essa oportunidade para ela. Tem um outro que eu mencionei, a questão do braço, né? O braço serve para você estender suas mãos para uma pessoa que às vezes está caída, está precisando de um socorro, está andando por um vale de sombra, você estende suas mãos. Mas tem essa outra função que eu mencionei, que é do abraço. E no abraço também nós temos esse efeito, tá, irmãos? Da liberação de hormônios, da felicidade, do prazer. Você quer experimentar? Depois que terminar a reunião aqui, procure um irmão, dê um abraço de pelo menos 10 segundos aí. Você vai ver o quanto que isso faz bem. Então, e às vezes, quando você faz isso com um determinado irmão, você faz com que aquela pessoa, ela melhore, assim, assustadoramente, a sua autoestima, a pessoa se sente amada, se sente valorizada, e às vezes, nesse momento, algum mal dessa pessoa está indo embora, porque você estendeu seus braços para ela. E vocês querem ver um exemplo que nós temos do próprio Senhor Jesus, em João 13,
Algumas traduções não falam isso, não. Algumas traduções são diferentes, mas aqui em João 13, essa tradução que eu mesmo estou aqui na minha Bíblia, eu acho que não fala. No versículo 23 fala: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Em algumas traduções diz que o discípulo, o amado, havia reclinado a cabeça sobre o peito ou sobre o seio do Senhor. O nosso próprio Senhor oferecia o seu ombro, oferecia o seu peito para que os seus discípulos recostassem sobre ele. Então é um grande exemplo que nós temos, irmãos. É sinal que isso faz bem, irmãos. Terminando, tá, irmãos? Mas, irmãos, isso não nos exime de ajudar as pessoas, né, com nossos bens, com o nosso dinheiro, né? Há momentos que apenas ouvir e abraçar, né, não vai resolver o problema da pessoa, e às vezes a gente tem que enfiar a mão no bolso ou tirar algo lá de casa lá para poder socorrer o irmão. Mas na maioria das vezes o abraço e o ouvido, ele vai funcionar muito bem. E o mais importante, né, do nosso Senhor Jesus é que ele ofereceu, ele doou a sua própria vida para salvar a humanidade. Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para vir habitar no meio de homens pecadores. Ele não usufruiu de nenhuma riqueza aqui nessa terra, de nenhum luxo, de nenhum prazer que esse mundo poderia oferecer, e viveu uma vida de servo sofredor. Então, irmãos, para esse ano de 2023, que nós tenhamos disposição e nós peçamos ao Senhor para que Ele nos encha de ânimo, para sermos mais doadores do que receptores, que a gente seja a bênção mais do que abençoados. E aí, irmãos, é dessa maneira, né, que nós, ao olharmos para essa mesa, para a mesa do Senhor, nós temos esse privilégio de lembrar dessa obra maravilhosa, né, que o próprio Cristo, Ele, para salvar a humanidade, para salvar homens pecadores, miseráveis, né, que somos, Ele se doou por completo ali naquela cruz, ofereceu o seu próprio sangue, seu próprio corpo, em favor da humanidade. E assim, né, irmãos, que nós possamos também então caminhar, né, olhando para o alvo, né, olhando para essa nossa pátria celestial, desejosos de que o Senhor volte logo, e certamente, né, a maior riqueza que nós vamos ter será estar pessoalmente com o nosso Senhor, poder reclinar a nossa cabeça no ombro, no peito do nosso Senhor. Isso vai ser maravilhoso. Então, né, aproveitando, né, tudo que nós dissemos, fazendo uma ligação com esse momento aqui também do Partir do Pão, então que nós tenhamos esse coração, e aqui que a gente possa virar, né, essa chave dos nossos desejos, dos nossos pedidos, para nós não olharmos para nós mesmos, mas olharmos ao nosso redor e pedir ao Senhor para nos mostrar: Senhor, a quem eu devo abençoar, para quem eu devo me doar, para quem eu devo ceder os meus ouvidos, ceder os meus braços. Então, que a gente tenha esse coração em 2023. Então, aí as outras coisas nem importam, porque nós vamos estar caminhando no centro da vontade do Senhor.
Então, irmãos, eu gostaria de deixar esse encorajamento para os irmãos nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos, Senhor, de termos sido abençoados, ó Deus, de sermos participantes da herança com Cristo, ó Deus. Temos com Ele, ó Deus, todas as coisas, Senhor, nós não precisamos de mais nada, Senhor. Temos o próprio Senhor Jesus, ó Pai, que maravilha, Senhor. Ó Pai, que nesta noite, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, amigos, que aqui estejam, Deus, sejam alcançados, ó Deus, por essa graça, Senhor. Que os nossos desejos, ó Deus, os nossos pedidos, ó Deus, eles sejam, de fato, instruídos pelo Senhor, que o Espírito Santo nos ensine a orar, nos ensine a pedir, Senhor, para que nós não venhamos pedir aquilo que nós não precisamos, ó Deus. Pai, que nós venhamos aprender a não reter aquilo que não é para retermos, ó Deus. Que saibamos abrir mão das coisas, Senhor Deus, que saibamos oferecer, Senhor, a ajuda, o apoio, ó Deus, que está ao nosso alcance, ó Deus, de fazer, de realizar, Senhor Deus. Que sejamos a bênção, ó Deus, assim como nós lembramos nessa noite, Senhor Deus. Que nós sejamos a bênção que o Senhor espera, Senhor Deus, mas sermos bênção, ó Deus, para o Teu reino, Senhor Deus, para o Teu propósito, Senhor Deus, não para satisfazer, ó Deus, os nossos próprios interesses, ó Pai. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.